O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje, nessa mensagem profética que Deus preparou para compartilhar com você e assim edificar a sua fé, Deus tem a resposta. E olha só, não importa qual seja a pergunta do seu coração, não importa qual seja o questionamento da sua alma, Deus tem a resposta, Deus tem a solução, Deus tem a direção, a resposta que você precisa, aquilo que você hoje está questionando, situações da vida. Em Cristo, através da fé, você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo. E quem sabe agora, nessa pequena mensagem, o Espírito de Deus, de alguma maneira, vai sim falar ao seu coração. Eu quero frisar bem isso com você hoje. Não importa qual seja a sua pergunta, não importa qual seja o seu questionamento, Deus tem a resposta. Deus tem a direção, Deus tem a solução. Se você está vivendo um problema familiar, Jesus veio para abençoar todas as famílias da terra. Se você está vivendo um problema espiritual, Ele quer derramar uma unção poderosa na sua vida. A unção que despedaça todo jugo. Se você está vivendo um problema financeiro, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Jesus tem a resposta, Jesus tem a solução. Por isso, o texto que eu quero compartilhar com você hoje, que vai trazer uma direção profética para a sua vida, embora seja um texto tão conhecido, o Espírito Santo quer frisar hoje, Jeremias 33:3 com você. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu ainda não sabe. Então, o segredo para viver a bênção de Deus, para ter a resposta de Deus, começa pela oração. A oração é a chave da vitória. Mas quando nós falamos de clamor, à luz da Bíblia, o clamor fala da oração e da súplica. É uma oração mais intensa. É quando a gente realmente se humilha diante da potente mão do Senhor. É quando a gente busca ao Senhor com mais intensidade. Como diz o próprio profeta Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, nessa hora, a resposta que você precisa, você vai encontrar em Deus. A resposta que você precisa, Deus tem para você, através do clamor, da oração e da súplica. O que a profecia diz? Clama a mim e responder-te-ei. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que fala. E olha o que o profeta diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que tu ainda não sabe. A manifestação do poder de Deus, da unção de Deus, quando Deus responde o clamor do seu povo, quando Deus responde a oração do seu povo, a manifestação de Deus traz uma mudança radical na nossa vida. Aí a luta, a dificuldade, o problema, a tribulação, tudo isso vira um testemunho de vitória. Deus abre porta onde não tem porta. Deus transforma deserto em mananciais de água. Deus transforma a doença em cura, a maldição em bênção, a derrota em vitória. Clama a mim, ore, suplique, se humilhe diante da potente mão do Senhor. Deus quer se revelar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei. Deus quer anunciar algo na sua vida. Aquele que está sentado no trono, Apocalipse 21:5, diz para nós, aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem algo novo. Deus tem um refrigério. Mesmo que você hoje esteja atravessando um deserto, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Olha só como termina esse versículo, que tu ainda não sabe. O homem não sabe,
Mas quando o homem ora, quando o homem clama, Deus libera a sua unção. E a Bíblia diz, lá em 1 João 2,27, que a unção nos ensina todas as coisas. Aquilo que você não sabe, através da sua oração, do seu clamor, da sua súplica, Deus vai responder, Deus vai revelar, Deus vai direcionar. Olha Abraão. Abraão nunca podia imaginar que seria pai do filho da promessa aos 100 anos de idade. Isaac significa sorriso. Isaac, no hebraico, traz essa ideia, sorriso. Então, o velhinho Abraão, depois de tanto tempo de oração, ele recebeu a resposta que ele não podia imaginar, que foi Isaac. Olha o caso de Moisés. Moisés não sabia, não podia imaginar que ele seria um dos maiores líderes da história do povo de Deus, de todos os tempos. Depois de 40 anos no deserto, depois que ele teve uma experiência com Deus, quando a sarça ardeu diante dele, algo sobrenatural aconteceu e Deus começou a responder à oração daquele homem idoso, Moisés, também de uma maneira sobrenatural. Abraão não sabia, Moisés não sabia, eu e você não sabemos, mas a palavra de Deus para nós hoje é: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. É algo sobrenatural, é algo extraordinário. Pense você em Daniel na Babilônia. Ele, jovenzinho, não podia imaginar, mesmo sendo um rapaz de oração, ele não podia imaginar que ele seria aquela pessoa que iria decifrar os sonhos de Nabucodonosor. Ele não podia imaginar, depois já idoso, quando foi lançado na cova e foi em oração, ele não podia imaginar que naquela cova estariam os anjos do Senhor que fechariam a boca dos leões, e aquela situação trágica se transformou num testemunho glorioso. Ele não podia imaginar. A fama dele agora já era grande, Daniel já era idoso, ministro, já era famoso em todo império de Nabucodonosor, de Dário. Ele já era famoso por ser um homem sábio, por ter um espírito de excelência, mas ele não podia imaginar que Deus iria fazer algo tão glorioso como tirar ele vivo de dentro da cova dos leões. Pedro não podia imaginar, aquele pescador da Galileia nunca poderia imaginar que seria um pescador de homens, um homem famoso na história da humanidade, que até os dias de hoje, Pedro é uma das pessoas mais importantes da história, não só da igreja, mas do mundo. O apóstolo Pedro nunca poderia imaginar, mas é isso que Deus faz quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós buscamos. É a palavra de Jesus, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu ainda não sabes. João também não sabia, já idoso agora, preso na ilha de Pátimos. João não podia imaginar, por mais experiência que ele já tinha com Jesus, ele já era um homem agora em Pátimos com mais de 90 anos, ele não podia imaginar que teria a revelação do Apocalipse, o livro que revela o futuro glorioso da humanidade, a derrota de Satanás, o novo céu, a nova terra, o arrebatamento da igreja, coisas gloriosas João viu ali naquela ilha. Ele não podia imaginar. Quando você toca nos evangelhos e você lê os milagres de Jesus, por exemplo, a viúva de Naim, ela não poderia imaginar que no dia do enterro do seu filho seria o dia mais glorioso da história da sua vida, porque o velório, o enterro, aquele dia triste se transformou em dia de festa. Jesus tocou naquele moço que já estava no esquife e disse: jovem, levanta, e restituiu ele a sua mãe. Querido irmão, querida irmã, é isso que o Espírito Santo quer falar ao seu coração.
Não olhe para a situação, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para a crise do mundo, para o noticiário. Palavra para você: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Deus tem algo grande para nós, assim como fez na viúva de Naim. E quando você vai lendo os milagres, imagine você, o aleijado, lá no templo de Formosa, vendo Pedro e João. Ele não podia imaginar que Pedro diria para ele: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem levantou, ele ficava na porta do templo, oprimido, depressivo, pedindo esmola. Agora, naquele dia, ele entrou naquele templo, saltando, pulando e adorando a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Ainda hoje, Jesus é o mesmo. Ainda hoje, Jesus opera sinais e maravilhas. E o segredo é o clamor, é a oração. Deus tem a resposta, não importa qual seja a sua pergunta. Eu e você, nós precisamos buscar em Deus e entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pare e pense, e muito mais, o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu ainda não sabes. Aquilo que você não sabe, é como Paulo diz, aquilo que olhos nunca viram, aquilo que a mente humana nunca imaginou, aquilo que nunca penetrou no nosso coração, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer mostrar e revelar. E o segredo: clama a mim e receba a direção, receba a resposta. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Você não está ouvindo, vendo essa mensagem por acaso. Não importa qual seja a sua pergunta, não importa qual seja o seu questionamento aí diante de tantas dificuldades da vida, Deus tem a resposta, Deus tem a direção, Deus tem a solução. Clama a mim, eu, diz o Senhor, responder-te-ei. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra como palavra profética para você hoje. Deus tem a resposta e não importa qual seja a pergunta. Deus tem a saída, Deus tem a solução, Deus tem a direção. E como dizia o rei Davi, que a gente sempre repete, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, espera nele, creia nele, o mais ele fará. Ainda hoje, ainda agora, nesse momento, esse Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, quer liberar essa unção e tocar na sua vida e mudar a sua história. Que Deus abençoe você abundantemente, em o nome do Senhor Jesus.